Escuta essa história e vê se ela te serve. Um dia alguém feriu um pássaro. E aí, como esse pássaro estava muito ferido, ele parou de voar. E ele foi ficando parado ali, sentado na calçada. E como estava muito ferido, ele não conseguia olhar para o próprio ferimento. Então ele continuou sentado ali, ficou ali por anos. E ele nunca mais tentou voar, ficou por ali mesmo. Talvez esperando alguém que o feriu vir consertar essa história, ou alguém vir acudi-lo. Aí um dia você estava passando em frente a ele, ou seja, você passou ali na calçada e viu esse pássaro ferido. Era um pássaro muito bonito, era um pássaro que você se afeiçoou a ele. Falou, nossa, não, deixa eu sentar ali para conversar um pouquinho com esse pássaro. E aí você ficou ali. E conversou, e fizeram amizade. E você olhava para esse pássaro e falava assim, nossa, não, vamos sair, vamos tentar te levantar, deixa eu te ajudar. A hora que você tentava tirar esse pássaro ali dessa calçada, ele vinha e te feria. E você olhava e falava assim, mas não entendi. Eu tava querendo te levar para um lugar muito bonito, quero te mostrar, sei lá, um voo super bonito, um outro país, uma outra situação. Mas ele não dava conta de sair e como você estava tentando tirar ele dali, ele acabava te machucando. Ou não, ele te desanimava a ir fazer esse voo que você estava querendo tanto. Exatamente por quê? Porque daí se ele não ia, porque ele não dava conta, você também agora não ia e ficava com ele. E aí ninguém ia, ou seja, a dor dele continuava do mesmo jeito. E agora ele tinha um companheiro, você parado do lado dele. Só que você não entendia isso e continuou tentando tirar esse pássaro dali. Até que ele foi cada vez mais te desanimando de viver, te desanimando de voar, te desanimando de buscar outras coisas. Por quê? Porque ele não dava conta de sair dali. E como ele não dava conta, ao invés dele te incentivar a ir, ou dele te ajudar a ir, ou dele te escutar, falar sobre o passeio que às vezes você fez, ele te criticava, te julgava, brigava com você, muitas vezes te feria. Porque daí eram dois feridos parados. Ele que não dava conta de olhar para o próprio ferimento e você que foi ficando ali. Conhece essa história, né? Eu quero te pedir para olhar para todas as vezes que você tentou tirar alguns pássaros feridos do lugar. Ou tentou contar para esses pássaros sobre os voos que você queria fazer. Mas ou ele não acreditava, ou ele não se interessava, ou ele te ignorava, ou pior, ele falava que ele ia te ajudar a fazer esse voo, mas ele nunca ajudou. Por quê? Porque como ele não consegue olhar para a própria dor, e aí ele não conseguia sair do lugar, toda vez que você chamava ele para ir fazer um passeio, voar com você, ele não conseguia sair da dor dele. E como ele não conseguia sair da dor dele, ele feria para você também não sair. E aí ficavam dois feridos. Eu tenho certeza que você vive isso em várias situações da sua vida, que é a hora que você tenta fazer o outro mudar de vida, ser diferente, parar de ser tão agressivo ou mesmo olhar para você, mas o outro não olha. Eu tenho certeza que você vive isso, a hora que você quer contar para o outro sobre coisas que você planeja fazer, sobre coisas que você planeja ser, e o outro te ignora. E ainda te ignora e te critica, te desmotiva, fala que não vai dar certo, ou às vezes que você é até doida de pensar e querer fazer isso. Eu quero que você olhe para o tanto que você está tentando tirar alguns pássaros parados no meio do caminho, totalmente estrupiados de tanta dor, mas são pássaros que não dão conta de sair dali. E o pior, eles não dão conta de sair dali, talvez porque existe uma dor grande de desvalorização. E ao invés deles irem lá arrumarem essa dor de desvalorização, eles ferem você para que você fique desvalorizado também. É como se houvesse uma corrida. Só que ao invés e aí você tá querendo correr essa corrida e o outro também. Mas um dia o outro foi ferido. E aí ele não dá conta de sair desse lugar de ferido para ir lá correr a corrida que ele quer correr. E ele não dá conta de sair daqui, porque se ele sair daqui, aí o outro não vai vir pedir desculpa para ele, não vai vir reconhecer ele, não vai vir consertar o que fez a ele, não vai escolhê-lo. Então ele fica como um pássaro ferido, esperando o outro acudir. Ou não, ele até quer sair, mas a hora que ele pensa em sair, ele falou, mas peraí, se eu for embora,
aí que eu não vou ter isso mesmo. E aí, ao invés dele olhar para a dor dele e falar, vai, eu vou ficar porque eu tenho algo maior para conseguir, que ainda é maior para mim, ele te daria força e faria você ir. Mas sabe o que ele faz? Ele vai lá e fura seus 4 pneus. Porque daí ele não vai e você também não. E ainda o pior, ele te culpa porque ele não consegue ir. Mas na verdade, ele te culpa porque você tá tentando tirar ele do lugar. Você tá tentando fazer com que ele vá viver aquilo que ele tanto quer, a corrida. Mas ele tem uma dor tão grande que ele fala, não dou conta. Eu não vou conseguir ganhar essa corrida, igual eu não consegui ganhar essa que eu fiquei ferido aqui, ó. E aí ele fica. E ele fica porque ele não dá conta de ir. Mas ao invés dele te incentivar, ele faz o quê? Fura os seus pneus. Porque daí você não vai também e fica aqui, ó, sentadinha do lado dele. E a hora que você diz qualquer coisa pra ele, como ele tá muito ferido e ele não dá conta de ver você bem, feliz, buscando as suas coisas, ele te enfia a faca e te machuca, igual ele foi machucado. Veja que se você não vive exatamente essa história, tentando às vezes fazer o marido chegar e viver a família que você tanto quer, às vezes te incentivar a fazer coisas que você gosta, ou que você gostaria de ser, ou fazer como abrir um negócio, ou mudar de carreira, fazer com que ele venha fazer com você e ajudar você a viver essa partilha no cuidado dos filhos, no cuidado da casa, no cuidado das contas, mas ele não dá conta de ver de sair do lugar, porque ele ainda precisa arrumar algo que ele viveu lá atrás, ou algo que ele não viveu lá atrás e que até hoje ele não se conforma. Então ele para e vai lá tentar resgatar, ou tentar ser visto, olhado, escolhido. E você tá aqui, ó, esperando ele ou qualquer outra pessoa chegar para poder viver a vida que você sonhou por vocês dois. Só que aí a hora que você vai lá acordar ele e falar, vem, faz isso, me ajuda naquilo, olha para isso. Ele não vem. E ele não vem e ainda te critica, fala que a culpa é sua, que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo outro. Ou seja, ele não dá conta de sair desse lugar de dor dele e ainda faz você ficar dizendo que a dor dele é culpa sua. Na verdade, você nem estava na história quando a primeira dor dele começou. Mas como ele não consegue olhar para ele, não consegue se sentir valorizado, porque não foi valorizado lá, e hoje ele não consegue se dar essa valorização, ele fica. Aí ele não olha para dentro e fala que a culpa é sua. Presta atenção nesse exemplo. Uma paciente minha estava tentando resgatar um casamento, não resgatar, o casamento estava indo e ela estava se doando, doava para as filhas, doava para a carreira e estava se sentindo sobrecarregada e veio para mim, veio me buscar porque estava cheia de dores. E a grande questão dela é que ela fazia tudo e se sentia sozinha. E o marido só buscava a família dele. Ele nunca estava pronto para fazer nada com a família dela, ela e as filhas, mas estava sempre pronto para tentar ajudar os pais, ou vivia com os irmãos, ou seja, ele estava sempre vivendo ainda no papel de filho lá atrás. E não conseguia viver a vida que ele mesmo escolheu, porque ele casou, ele escolheu ter filhas. Mas essa família aqui, ele nunca estava pronto. Mas ele estava sempre pronto para viver, para ir acudir, cuidar e olhar a família dele de início, né? Pai, mãe e irmãos. E ela me procurou porque ela estava cheia de dores, cada hora doía num lugar, e ela se sentia sobrecarregada, e ela não sabia o que fazer, e ela queria acordar ele, mas ele estava sempre criticando, e ela me dizia a seguinte frase: não, eu já estou até acostumada com tudo que ele me fala, com tudo que ele me critica, com tudo que ele me diminui, com tudo que... Enfim. E eu falei, tá acostumada mesmo? Porque se você tivesse acostumada, você não tava com dores. Não, mas eu tô acostumada. E aí, enfim, trabalhamos. Ela voltou para uma segunda sessão e falou assim: Ana, eu vivi de novo a mesma cena, a mesma história. Ele me culpou porque tinha um evento. Eu liguei para ele perguntando se ele ia chegar antes. Ele falou que não ia conseguir chegar antes. E eu então fui lá, me organizei, saí, tomei um café e fui para esse evento, que era uma comemoração da escola da nossa filha. E aí, deu a hora, ele não chegou e ele me ligou bravo, nervoso, perguntando: cadê você? E eu disse: eu já estou aqui no evento. Como você tá aí? Achei que você fosse vir aqui em casa, porque eu dormi, perdi a hora. E aí ele pegou toda essa culpa
e jogou nas costas dela. E ela olhou para aquilo e falou, já tô até acostumada, porque ele sempre me culpa por tudo que acontece no planeta. Acontece que ela falou que ela tava super bem e que daí, então, depois ele chegou nesse evento, ficou todo bicudo, ficou todo bravo e agressivo com ela. Aí o evento acabou, a filha foi pra festa que ela tinha e eles saíram pra comer uma pizza. E no outro dia ela acordou com uma dor de estômago absurdo. Acordou vomitando, acordou... E ela falou assim, não é possível que foi isso que eu vivi com ele, porque pra mim tá resolvido. E eu disse a mesma frase, se tivesse resolvido, você não teria tido esse sintoma um dia depois. Eu falei, e aí eu expliquei pra ela o caso do pássaro ferido. Eu falei, ele não dá conta de olhar pra ele. Ele não dá conta de ver o quanto ele se traiu. E por ele ter se traído, ele não conseguiu ter, nem viver, nem ser aquilo que ele queria ser. Só que ele não olha pra dentro. Então, a hora que ele, como ele não olha pra dentro, ele vai culpar todo mundo de fora. E o primeiro saco de pancada que ele encontra é você. Então, ele joga nas tuas costas tudo que ele não dá conta de olhar. Principalmente a dor de desvalorização. Por às vezes lá atrás não ter sido escolhido, não ter sido olhado, não ter sido valorizado. Acontece que ele não dá conta de ver sem isso. Então ele para e vai lá, tá pronto para a família, para o pai, para a mãe, para ver se ele consegue viver isso que ele ainda não viveu. E aí você sente falta dele aqui, ó, na vida de vocês. E se você entendesse que ele não pode e não vai vir agora ocupar esse lugar que ele queria tanto, que você queria tanto que ele ocupasse. E se você, então, vivesse e se preenchesse, se desse e fizesse por essa família tudo que você, na sua coerência, acha certo, sem esperar por ele. E a hora que ele vai lá e te critica, te julga, te desmotiva, enfim, joga nas suas costas a dor dele, por que você não devolve pra ele, deixa ele carregar? E aí ela me disse, não, mas como é que devolve? Eu disse, dando a ele a comida estragada porque ele precisa comer. Nossa, eu não achei que você fosse esperar que eu fosse aí em casa te acordar. Na verdade, te peço desculpa, mas eu nem sabia que você estava dormindo. Nossa, desculpa, eu não queria que isso tivesse acontecido. A hora que você faz isso, você tá pegando pra você? Não, mas você tá dando a ele aquilo que ele quer. Ele não tá te culpando? Você falou, ok, tá tudo certo, desculpa. Você pôs essa culpa na tua mochila? Não, mas você deu a ele a comida estragada que ele precisa comer. Por que ele precisa comer? Porque a vida dele precisa ser o inferno. A vida dele precisa ser esse auê todo. Por quê? Porque assim ele fica parado, como um pássaro ferido, amarrado pelo tornozelo, numa corrente, não saindo dali, esperando o outro vir arrumar o ferimento que fez nele, pedir desculpa e poder abraçar e falar assim, me perdoa. Acontece que ele está parado, você não. Mas enquanto você não entender a dor dele, você vai se deixar ser ferida por ele. Mas ele precisa comer comida estragada. Você não. Você pode se dar a comida que quer, porque você está conseguindo olhar para as suas dores e transformá-las. Ele não. Mas devolva essa mochila. Entende que ele é só um pássaro ferido. Que ao invés de ir lá e conquistar o lugar dele, ele prefere tirar o seu, porque daí você fica junto com ele. Entendeu o que eu falei? Pra ela, entendeu que essa história cabe direitinho na sua vida? Eu tenho certeza. Olha aí, e se quiser, escreve nos comentários. Beijo grande.